lista VIP de impostos. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que não deveria existir, não devia haver privilégios de sigilo para ninguém. Acho mal, acho uma vergonha. Eu acho que é um bocado grave. Devemos ter direitos iguais para todos, não? Acho que é absurdo mesmo. O que acha que existem essas coisas em Portugal? Porque há corrupção. É preciso fazer essa pergunta, toda a gente sabe. Há influências, há cunhas, existe má fé por parte das pessoas e interesses pessoais. É porque o governo está impune, faz tudo e não lhes acontece nada. Se fosse noutro país... Olá, bem-vindo ao Franco-Atirador. Vamos falar sobre impostos. Estes dias ficámos a saber que há uma lista VIP de contribuintes, gente mais protegida que o comum dos mortais. Está o Presidente da República, o Primeiro-Ministro Paulo Portas e, ternura e momento ternurento, o Secretário de Estado Paulo Núncio. Vamos falar de impostos. Sigam connosco. Bom, e para discutir este tema, hoje temos o José Guilherme Guzmão, que é economista, foi deputado do Bloco de Esquerda e é dirigente do Bloco de Esquerda. Temos o João Romão, que também é economista, investigador e é fundador do Agir. Temos o Vasco Valdés, que é advogado, professor universitário, foi por 2 vezes secretário de Estado, primeiro com o Hidalgo Catroga e depois com a Manuela Ferreira Leite, nos governos de Cavaco Silva e de Durão Barroso. E por fim, aqui à minha esquerda, claramente mal situado, claramente, o Rodrigo Moita de Deus, que é blogger do 31 da Armada e que é ex-dirigente nacional do PSD. A todos bem-vindos e vamos dar início. Nuno, queres começar? Sim, senhora. Vasco Valdés, é natural que haja uma lista VIP de contribuintes? Eu já expressei a minha opinião. Eu acho que não é natural que haja uma lista VIP, nem qualquer lista de contribuintes. Deve haver os contribuintes em geral e, portanto, significa basicamente que, do meu ponto de vista, não deve haver aqui discriminações nenhumas. Há aqui um princípio de igualdade dos cidadãos perante a lei. Se, porventura, o poder político, os senhores deputados, entenderem que, de facto, deve haver aqui alguma proteção especial por razões, sejam elas quais forem, seja de políticos, seja de jornalistas, seja de jogadores de futebol, então o poder político deve assumir isso, legislar em conformidade e dizer claramente que há um conjunto de cidadãos que devem ter, digamos, um acesso mais protegido da parte da administração tributária aos respectivos registros fiscais. De resto, se assim não for, acho que todos temos de ser tratados rigorosamente da mesma maneira e, sobretudo, há aqui um ponto que é absolutamente essencial. Esta matéria tem a ver com acesso à informação fiscal por parte da autoridade tributária e nunca, jamais em tempo algum, como é óbvio, qualquer regime privilegiado que, porventura, daí pudesse resultar, fosse para o Presidente da República, fosse para o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, fosse para políticos, fosse para jogadores de futebol ou jornalistas. Mas isso não tem que... Isto não é um pouco suspeito, porque assim, os funcionários fiscais da autoridade tributária já estão obrigados ao segredo. Claro. Mas não devem ser coagidos a não acederem sobre determinadas pessoas e só acederem sobre outras. Isto, não, no fundo, não lhes está a dizer que eles não podem... Vamos lá ver. O que acontece é o seguinte. Eu sou adepto, não sendo adepto da lista VIP, no entanto, há que discriminar com clareza a situação. Isto é, os funcionários do fisco têm potencialmente, todos eles, acesso a certo tipo de informação. Agora, há informação que eu posso recolher na medida em que ela é necessária ao exercício das minhas funções, há outra informação que eu posso recolher pelo simples facto de ter acesso à informação. E é em relação a essa possibilidade que existe, eventualmente, de acesso por razões de voyeurismo ou outras quaisquer, muito mais escondidas. Imagine-se, esqueçamos o problema dos políticos e da tendência para saberem se ganham muito, se ganham pouco, se têm este tipo de despesa ou aquele. Mas pensemos em outras situações que podem efetivamente ocorrer e, segundo diz o diretor da auditoria interna da autoridade tributária, terão ocorrido de ex-funcionários das finanças que puderam aceder à informação, vá-se lá saber porquê. Porque provavelmente deram essa informação a amigos ou conhecidos ou venderam-na. Ou, eventualmente, se eu estiver interessado em saber, em divorciar-me ou obter uma pensão de alimentos, eu posso também saber, através de um funcionário qualquer das finanças, quais são os rendimentos de determinada pessoa, do meu cônjuge, do meu ex-cônjuge. Mas isso não está protegido. Não, está, obviamente que está. Sim. Se, evidentemente, vamos lá ver,
Se, evidentemente, um funcionário das finanças for apanhado a analisar, a extravasar as suas competências e sem motivo justificativo, a ceder à informação privilegiada que lá existe, evidentemente, ponto número 1, se aguarda para si, poderá ser, eventualmente, um ilícito disciplinar. 69% deles disseram que o fizeram por curiosidade. Pois, são muito curiosos. Mas, na realidade, pronto, vamos admitir que há essa curiosidade. Sim. E que, na realidade, satisfizeram essa curiosidade verificando os fecheiros. Agora, na realidade, há outra situação completamente distinta dessa, que é a pessoa usar essa informação para a passar para o exterior. E, nessa medida, se o fizer, já é crime. Claro. A história da lista VIP, João Romão, de alguma forma não é quase uma metáfora da nossa situação perante os impostos? Quer dizer, a gente verifica que há gente que paga impostos, que é o comum dos mortais e dos trabalhadores por conta de outra, e há muita gente que foge a esses impostos. É um bocadinho, na realidade, o que nós temos é uma máquina de ilusionismo fiscal que, enfim, além de listas VIP, que é entrar já num patamar de indignidade demasiado alto para nós estarmos aqui a teorizar muito sobre o assunto. Quer dizer, mas acho que a máquina fiscal tornou-se uma forma de, através de mecanismos cada vez mais complicados, de voltarmos a ter que colecionar faturas e pedir papéis com números de contribuinte e andar o país inteiro mais ou menos alucinado a colecionar documentezinhos com a bica e com a tosta mista para poder vir a ganhar um Audi. Este regime mais ou menos alucinado, dizia, acho que é uma boa palavra, é uma máquina de ilusionismo no sentido de fazer de conta que há uma preocupação do Estado em cobrar impostos realmente, mas que incide sobre o cidadão, sobre quem trabalha, sobretudo com quem tem... Fazer de conta que cobra impostos é um bocado... Eu sinto bem o peso de que... Fazer de conta no sentido de que ataca quem é mais vulnerável e que não se consegue esconder desta máquina, são os trabalhadores, são os pequenos negócios, etc. Enquanto as grandes empresas escapam-se cada vez mais facilmente e, sobretudo, tudo o que é circulação de capitais não tem nada a ver com esta maquinária que serve precisamente para fazer de conta que há uma preocupação maior em cobrar os impostos. Porque, na realidade, as máquinas fiscais, já agora, foram criadas com base numa lógica territorial que é o Estado, não é? E nós, desde os anos 80, quando se começa a dar a globalização, a liberalização dos movimentos de capitais, etc., e a chamada financiarização da economia, tudo isso se passa numa escala global, portanto, diferente daquilo que é o território normal dos sistemas fiscais. E, nesse sentido, há uma outra metáfora, se calhar, e contando uma anedota muito conhecida, mas que se calhar faz sentido neste contexto, se me permitem, que é a do alcoólico, aquele indivíduo que vai bêbado para casa à noite e perde a chave de casa e que vai à procura junto de um poste de iluminação. Quando alguém lhe pergunta, mas perdeu a chave aí? Não, mas aqui é o único sítio onde tem luz. E as máquinas fiscais parecem um bocadinho isso, quer dizer, atacam-nos a nós, contribuintes, pequenas empresas, etc., com toda a parafernália de instrumentos que conseguem arranjar, porque é onde conseguem ter alguma luz. Onde conseguem depois, onde querem, se calhar. Onde querem, exatamente. Porque depois, nos movimentos financeiros internacionais, a luz é quase nenhuma. Aliás, até há um termo técnico que foi criado, que é o shadow banking, que se adequa bastante. Essa desregulação dos movimentos de capitais, ao invés de ter sido mais apertada depois da crise de 2008, tanto quanto julgo saber, ficou agravada depois dessa crise, não é? Sim, houve umas intenções, mas não me parece que tenha havido... Quer dizer, em parte é verdade, em parte não o será, na medida em que houve realmente um incremento da troca de informações. E há, de facto, mas hoje... está muito aquém, não é? Está muito aquém. E sejamos sinceros, quer dizer, o problema principal que existe é que Portugal é uma coisa muito pequenina no contexto geral. Portanto, nós sozinhos não conseguimos, evidentemente, pôr termo à evasão fiscal que existe a nível de paraísos fiscais, etc. Nós ajudamos com Madeira, não é? Isso pressupunha, de facto, a existência de um combate aceso e bem levado a cabo, sobretudo pelas grandes potências, designadamente os Estados Unidos. E isso, de facto, não corresponde aos interesses de quem manda. Quem manda. Zé Guilherme, calcula-se, o Zuckman, quando veio cá, que fez um livro sobre os offshores, dizia que em Portugal há 30 mil milhões de euros que estão depositados de portugueses em bancos suíços. E desses 80%, cerca de 24 mil milhões de euros, são
dinheiro que foge aos impostos, de fuga de impostos. Como é que a gente pode combater essa fuga maciça de impostos e obrigar as pessoas a pagarem, porque necessariamente os impostos não servem por cobrar impostos, mas sustentam o Estado Social, sustentam um conjunto de despesas. Como é que é possível fazê-los com igualdade? Bom, há algumas soluções que exigem coordenação no espaço europeu. Aliás, é extraordinário que um espaço económico como a União Europeia, que harmoniza o número de estrias nos pneus do trator agrícola, não se consiga pôr de acordo sobre regras de fiscalidade mínimas e, portanto, inicie aquilo a que se chama benignamente concorrência fiscal entre os seus Estados-membros, que na realidade é uma corrida para o fundo, porque obviamente os países que praticam condições vantajosas, quer ao nível das taxas, quer ao nível de outras condições de tributação, têm vantagens e, portanto, este é um processo que nós conhecemos bem e conhecemos, aliás, quando relacionado com empresas portuguesas que escolhem ter as suas sedes fora do país. Mas isso é mau? A concorrência fiscal tender para zero, sim, eu considero mau, porque uma das funções de um sistema fiscal é, do meu ponto de vista, reorganizar a redistribuição de rendimentos. Então, e as câmaras municipais... municipais? não me parece aceitável que haja rendimentos, como os rendimentos de capital, que são isentos de tributação, ou tendem para isso, enquanto as pessoas que vivem dos rendimentos do seu trabalho são sujeitas à tributação e, por acaso, tributação crescente. Aliás, a atuação deste governo a esse nível é absolutamente exemplar. Todos os impostos a aumentar, todos, sem nenhuma exceção, com exceção do IRC. E que, aliás, diminuiu não apenas ao nível da taxa, mas também ao nível de, por exemplo, da política de reembolso sem sede de IRC, que tem consequências não apenas aumenta a desigualdade fiscal entre os rendimentos do trabalho e os rendimentos do capital, mas, inclusive, aumenta a desigualdade fiscal dentro do próprio universo empresarial. Porque o IRC é um imposto que é pago apenas por uma parte das empresas em Portugal, e, por outro lado, porque, ao contrário do IVA, o IRC é um imposto que é cobrado apenas às empresas que têm resultados positivos. Aliás, o IVA, sobretudo nestes últimos anos, transformou-se numa autêntica fábrica de falências, porque as empresas não só têm que pagar independentemente da situação em que estão, mas têm com o IVA problemas de tesouraria, porque têm que pagar o IVA e muitas vezes só recebem o dinheiro das transações a que o IVA diz respeito muito mais tarde. Na esmagadora maioria dos setores é assim que acontece. Muitas vezes não chegam a recebê-lo porque as empresas clientes, entretanto, vão à falência e, portanto, a opção pela tributação em sede de IVA, quer como alternativa à tributação em sede de IRS, quer por alternativa à tributação em sede de IRC, é injusta, é mais recessiva que qualquer das outras duas soluções e não promove a redistribuição de rendimento que um sistema fiscal justo deveria promover. Rodrigo, mas acho muito bem que interrompam todos. Agora, digamos, a Constituição... Sabem que as câmaras fazem concorrência fiscal umas com as outras. No artigo 104. Certo? Mal. Não, as câmaras... Já vou. As câmaras fazem concorrência fiscal umas com as outras no com mínimos. Segunda nota, as offshores não são ilegais. A fuga aos impostos é ilegal. Claro que não. As offshores não são ilegais. Não deviam ser ilegais? Aquilo que é ilegal... Deviam ser ou não? Não são porque isso é concorrência fiscal. É o que nos permite... E enquanto nós não temos na cabeça que ao lado vai estar sempre um Estado que oferece melhores condições fiscais, estamos a ser palermas. Estamos a ser palermas. E onde é que isso termina na tributação zero das empresas? Termina em Gibraltar. Não termina em Gibraltar. Se calhar todos podem interromper, mas... Com certeza. Se eu pudesse, teria uma offshore e estaria em Gibraltar. O artigo 104 da Constituição diz que todos devem ser iguais para os impostos, perante os impostos. Aqueles que têm dinheiro depositado no offshore da Madeira, portanto na zona da Madeira, pagam taxas de IRC, pelo menos em 2009 pagavam taxas de IRC efetivas 0,2%. Mas péssimo. 0,2%. E os outros não são residentes em Portugal. Aliás, há vários que são portugueses. São ilegais. Esses estão numa situação de Mas flagrante o problema é assim, e uma empresa normal paga 30%. E tu, quando trabalhas a recibo verde, pagas 25, mais não sei quantos, segurança social, etc. Não é, as offshores não são um mecanismo que permite fugir. 30% sobre o lucro.
30% sobre o lucro. Claro, exatamente. O IRC é um imposto que incide sobre resultados líquidos da empresa. Claro, mas eu vou-te dar os resultados. Vou-te dar os resultados. 18 mil milhões. Vamos cobrar impostos sobre Não empresas... incide sobre os resultados líquidos. Incide sobre uma coisa muito menor do que os resultados líquidos. Incide sobre os resultados. E sobre a outra atividade, há o IVA. Portanto, vamos cobrar o quê? IRC sobre empresas que já dão prejuízo? Não, mas estas não dão. Tu Então, vais à zona da Madeira em 2009... É uma questão de 2.891 sociedades que tinham faturações superiores a 18 mil milhões de euros e cobravam 6 milhões de euros de IRC. Não, mas eu peço imensa desculpa. Estou de acordo com o Rodrigo. Não, vamos lá. Estou perfeitamente de acordo com o Rodrigo. Vamos lá ver. A questão é a seguinte. Eu sou adepto, fervoroso adepto, de que deviam acabar todos os offshores. Claro. Agora, acho uma parvoíce vir dizer-se que deve fechar o offshore da Madeira e deixar o offshore do Luxemburgo ou o offshore da Espanha, as SVs e por aí. A questão é que Como é que nós é? estamos sempre a enganar a perna à rã. Não, peço imensa desculpa, porque na eu realidade... fecho o meu se tu fechares o teu. Não, mas é que vamos lá ver o que é que se passa. O que se passa em relação à Madeira é uma enorme demagogia por uma razão simples. Porque a Madeira, de facto, não podem lá estar residentes em Portugal. Se houver residentes em Portugal que tenham depósitos na Madeira, eles têm de ser tributados. Isto é só para residentes fora do território nacional. Como, aliás, acontece com todos os offshores. E, portanto, é uma grande demagogia estarmos a dizer que devemos acabar com o offshore da Madeira, porque esses rendimentos todos, aliás... devo dizer que até pioraram os regimes e isso fez com que a Madeira, a região autónoma da Madeira, tivesse perdido 100 milhões de euros e esses 100 milhões de euros tiveram de ser suportados pelos portugueses. Qual foi a vantagem? Mas há grandes empresas portuguesas que não são residentes em Portugal, não é? E, Ah, portanto, isso podem aí, ter depósitos mas, no offshore da Madeira. Esse é que é o problema. Aí tudo bem. A competitividade, esse chavão da competitividade fiscal é uma forma bonita de dizer que o capital não é tributado. É disso que estamos a falar. Que os rendimentos do capital não sofrem O capital tributação. não sei o que é. Sei o que é dinheiro. Dinheiro, estamos a falar de dinheiro, não é? No caso do offshore da Madeira, aquele dinheiro não estaria cá se não fosse o offshore da Madeira. É evidente. É simples. É evidente. É simples. E enquanto nós insistirmos em aumentar impostos, não é? Aumentamos a tributação, é óbvio que o dinheiro vai E para o a outro RC não lado. tem aumentado, pelo contrário, tem diminuído. Não, mas a receita... Finalmente não. Há décadas que diminui. A tendência de longo prazo do IRC é para uma queda, não apenas em Portugal, mas em todos os países da União Europeia. Mas, Precisamente por causa da concorrência fiscal. E, portanto, a receita fiscal que falta na tributação dos rendimentos de capital vai-se buscar ao IRS e ao IVA. Essa é a tendência de longo prazo no espaço da União Europeia. Tudo aquilo que estás a dizer é inteiramente verdade, mas o problema que se coloca é estritamente este. É que o problema é se Portugal deve ter uma política completamente desfasada dos outros países. Claro. Ou seja, se nós em no Portugal... espaço europeu, e se os grandes espaços tivessem essa política... Ao nível, se houvesse uma consagração... consagração... O problema é que o governo português não propõe a nível da Europa... Mesmo que proponha, eu lamento imenso, já houve várias propostas e nem sequer... vocês reparem, ao nível da União Europeia há uma base comum de IRC. Isto é, para que as regras de IRC, não falo agora das taxas, para que as regras de IRC sejam comuns. Porque mas isso é para aumentar a concorrência fiscal. Eu trabalhei esse dossiê. O objetivo proclamado desse dossiê é harmonizar as condições de tributação para melhorar a concorrência fiscal, ou seja, para as taxas caírem mais depressa. Talvez sim ou talvez não. Isso agora, o comissário que propôs esse dossiê dizia isto é para melhorar a concorrência fiscal. O que eu digo é o seguinte, exatamente, é para não haver distorções de concorrência, porque depois, se há países que têm, como o caso da Alemanha, por exemplo, a possibilidade de deduzir prejuízos fiscais do passado para o futuro ou para o passado, e depois as bases tributáveis não são todas iguais, evidentemente nós não estamos a comparar realidades homogéneas e, portanto, a comparação é sempre errada. Vou passar aqui a palavra ao João Rebelo. Ok. João, nós temos ouvido muito esta questão de eu só fecho um offshore se tu fechares o teu, não é? E enfim, acabamos por ficar sempre na mesma. Eu acho que isso corresponde... E não é um bocadinho sempre a empurrar pela barriga e é uma profunda demagogia, para usar a expressão que foi utilizada. E corresponde à mesma lógica das listas VIPs, no fundo. Quer dizer, isto é mais ou menos... Enquadra-se tudo no mesmo tipo de raciocínio. Mas eu sou a favor das listas VIPs. Depois calculava que sim. Tem que ter 10 milhões de pessoas. Ok, mas posso agora falar também? Claro, peço desculpa. Obrigado. Eu quase nem falei. Está bem. Para já, a taxa efetiva de IRC baixou de 30% para 15%. De 30% para 15%. Desde os princípios dos anos 90 até agora.
Ela, incluindo os seus dois quando governos, foi a reforma fiscal, o IRS era 40%? Portanto, metade. E isto é uma política destes, não só deste governo, mas que havia de trás, talvez que levou a luta de classes, digamos, a uma radicalidade que nós não conhecíamos. O volume da transferência de rendimentos do trabalho para o capital, que tem sido promovida nas últimas 2 décadas, é uma coisa extraordinária que nós nunca tínhamos visto em sentido contrário. E, portanto, tudo isto, como já o Zé Guilherme tinha dito, corresponde a tributar, a aumentar os impostos sobre tudo o que é rendimento do trabalho, reduzir os rendimentos, a tributação dos rendimentos do capital e, sobretudo, deixar de fora tudo o que é movimentos especulativos internacionais. Porque aí é que está esta coisa da competitividade fiscal e desse palavreado engraçado. Bonito. Beneficia quem? Beneficia quem tem dinheiro para comprar advogados, para ter assessores, para tratar dessas coisas todas. As grandes empresas e as grandes fortunas. Não beneficia o pequeno contribuinte, não vai ser o pequeno contribuinte ou o dono da oficina, não sei o quê, ou do estúdio. Ou do precário pequeno de televisão ou precário Recibo Verde, que vai beneficiar da competitividade fiscal que supostamente existe na Europa. Portanto, não existe a vontade de nenhum governo de harmonizar regras fiscais e, portanto, pretende-se alimentar isto, porque isto tem um objetivo que é beneficiar o poder económico dominante. E só para dar um exemplo do que é isto da financiarização, porque acho que o volume disto também tem importância. Portanto, em 1980, o PIB, a estimativa do PIB a nível mundial, era semelhante ao que se transacionava nos mercados financeiros. 15 anos depois, o volume das transações financeiras era o dobro do PIB mundial, em 95. No ano 2000 já era o triplo. Isso manteve-se mais ou menos estável durante uns anos e depois, em 2006, passou a ser o quádruplo. Ou seja, o dinheiro, o capital, de uma maneira mais simples, o dinheiro deslocou-se daquilo que era a economia real, o investimento das empresas, o trabalho, a utilização dos recursos, para um grande casino onde não tem que se aturar as greves, não tem que se escolher máquinas quais são as melhores, selecionar mercados, enfim, joga-se e ganha resultados imediatos, uma coisa assim muito rápida, muito a condizer com os tempos atuais. E, portanto, o dinheiro, o capital transferiu-se para esse tipo de circuito em vez da economia real. E, portanto, e aí não é tributado e utiliza os offshores, precisa dos offshores. Mesmo as recomendações que o FMI tem feito no sentido de acabar com o anonimato de muitas transferências não são seguidas por ninguém. As recomendações do FMI só são seguidas, dão jeito, não é? E, portanto, há todo um sistema fiscal que está um bocadinho fora destas grandes transações, beneficiando concretamente. Não é um bocadinho um contrassenso? Explica-me qual é a lógica de os rendimentos do trabalho diminuírem do ponto de vista do PIB, da percentagem do PIB que ocupam, subirem os rendimentos de capital e serem mais taxados os rendimentos de trabalho, pagam cada vez mais impostos, apesar de diminuírem os rendimentos de capital. Eu ainda estou para perceber o que é uma transferência do capital do trabalho para... Não é fácil, basta se alguém paga... Mas isso é muito fácil de explicar. Isso é muito fácil de explicar. O Rodrigo é burrinho, não percebe. Eu devo ser, porque eu juro que não percebo. Eu não percebo. Bom, e aqui posso até falar na lógica do contribuinte, duplamente. Porque a mim a máquina fiscal não me dá descanso. Pago como trabalhador e pago como empresário. Pago o meu IRC todo, pago o meu IVA, penhoram umas contas a torto e direito. E vão-me dizer que não há pressão fiscal? Não há pressão fiscal aonde? É melhor. Esta coisa das recomendações do FMI para acabar com o anonimato. Vocês sabem que em Portugal os bancos têm que informar o Estado quem são os donos das SAs? A SA significa Sociedade Anónima. A lei diz que existe uma coisa chamada Sociedade Anónima. E os bancos estão obrigados, por lei, depois do 11 de setembro, a informar o Estado quem é que são os donos das SAs. Mas isso tem a ver com a tua barba. Só pode ser porque eu sou fundamentalista. Portanto, a questão do anonimato já foi. Isso é conversa que era antes do 11 de setembro. Lamento, já não há anonimato nenhum. Não há anonimato nenhum. Pelo contrário, acho que vimos, aliás, no Brasil. O que é extraordinário é como é que tu as caixas pagas os impostos todos e depois defendes os offshores. Eu faço melhor ainda. Eu sou absolutamente a favor de uma harmonização fiscal no espaço europeu. Muito bem. Harmonização de preferência dentro da média. Porque dentro da média significa que vamos baixar o IVA, vamos baixar o IRC e vamos baixar os impostos sobre o trabalho. O que eu acho ótimo, porque quanto menos impostos sobre o trabalho houver, mais gente eu posso contratar. É simples. Este princípio devia ser básico. Portanto, nós, em vez de estarmos preocupados com a nossa
condição para concorrer com os outros mercados, porque lamento, vivemos num espaço com não sei quantos países, com não sei quantos milhões de pessoas, onde as mercadorias, as pessoas e o capital circulam livremente. As pessoas não circulam eu tenho que conseguir concorrer com os demais. Não vamos deixar agora esse dentro assunto da Europa, para outra... espaço Schengen, sim, é outra discussão. É outra discussão. Mas já agora deem-me uma oportunidade para concorrer com um alemão, porque eu não tenho. Eu tenho o Dr. Paulo Núncio, que todos os dias deve acordar e Aquele decidir. da lista VIP. É a única pessoa que me manda cartas. Relativamente à vista. É a única pessoa que me manda cartas? É a única pessoa que me escreve. Eu quero saber. Também descreve no Facebook. Refletir sobre isso, Rodrigo. Também descreve É a no única Facebook. pessoa que te manda cartas. Onde é que isso Se o vai? Núncio é a única pessoa que te manda cartas, isto diz muito sobre ti. Deixa-me só voltar à questão da lista VIP. Eu sou a favor da lista VIP, como estava a dizer, desde que ela tenha 10 milhões de portugueses. Eu não percebo como é que pode haver 100 funcionários da máquina fiscal que vão consultar a ficha de alguém, seja ele primeiro-ministro ou não. Porque o Ricardo, se formos fazer o mesmo sistema na ficha do Ricardo Araújo Pereira, em vez de 100 temos 200 inspectores ou funcionários das finanças a ver a ficha. É uma coisa absolutamente inacreditável. Uma coisa tão simples, lá voltamos à história das palermices, como é um país palerma, nós temos estas coisas. Uma coisa tão simples que é registar os acessos. Mas eles têm, acho eu. Tem registro Tu de não viu a acessos? campainha e tudo? Não tem a campainha. Os acessos têm lá os Uma sirene, uma A sirene. sirene é que não tem. Temos A sirene é que é só Tem para campainha nos algo. acessos. Agora, querer discutir os direitos dos trabalhadores de finanças, quando, aliás, o Presidente do Sindicato devia ter começado aquela conferência de imprensa a pedir desculpa em nome dos seus funcionários. Pedir desculpa. Olha, lamento imenso, nós temos aqui uns bilheteiros que, em vez de lerem a nova gente, estão a ver a ficha. O problema é que o Governo não se preocupa E com a... pior, Quando o deixa-me só Governo não se acabar. preocupa com E as termino outras já. pessoas, Termino só se preocupa com Termino eles. já. Esquecendo-se dessa coisa básica, coisa que, aliás, o meu Governo também às vezes esquece, porque também é palerma, esquecendo-se de informar que quem quiser ver os rendimentos do Dr. Passos Coelho vai ao Tribunal Constitucional, não precisa de lhe ver a ficha. Aliás, os rendimentos de todos os políticos ou de gente que quiser-se cargos públicos está no Tribunal Constitucional. Está no Tribunal Constitucional. Mas Dizer não que isso- está, não as que as declarações de finanças- rendimentos. Mas não as declarações. É um bocadinho diferente. E de património. Não está mal. Mas não estão Nós as declarações de podemos rendimentos. Eu acho, evitar. eu Não, acho tá que bem, quer tá ser certo. cargos públicos deve ser absolutamente transparente. Dizer que o post-it VIP é um sistema construído para proteger os poderosos. Oh, minha Nossa Senhora. Até no Tribunal Constitucional, dê só o trabalho de ir lá. É mais fácil, mais rápido e muito mais eficaz. Não será um sistema para proteger os poderosos, dizes tu, mas pelo menos ele conseguiu esquecer-se da Segurança Social, coisa que por milagre várias pessoas que eu conheço não se conseguiram esquecer. Não é? Não, e se esquecessem, ficavam-se em casa. Guzmão, querias responder? Quer dizer, esta questão da lista VIP acho que não tem assim tanto interesse, porque, enfim, como o Rodrigo Moita Tadeu já disse, existem declarações de rendimentos para titulares de cargos públicos e, portanto, nem sequer percebo o sentido de procurar impedir o acesso à informação, que, ao contrário da declaração de rendimentos, apenas diz respeito a obrigações públicas desses titulares. Ou seja, na declaração de rendimentos estão inclusive mais coisas de património, por aí fora, coisas que não interessam, não interessam em nada, interessam para outras coisas, mas não interessam do ponto de vista das obrigações fiscais dos titulares de cargos públicos. Portanto, eu penso que enfim, foi uma tentativa infeliz e não vejo razão para a existência de eu acho que os políticos têm direito à sua privacidade, têm direito a ter, em circunstâncias diferentes, os mesmos direitos individuais que têm outros cidadãos. Não vejam que é que isso deve limitar o acesso a funcionários das finanças. Só vejo aqui a tentativa de implementar um instrumento que pudesse criar uma diferença real nos direitos desses titulares de cargo Às vezes público. como se fosse um ensaio, é isso? Como se tivesse sido uma Exatamente, barra à qualquer parede. coisa a tentar Mandar barra a ver à se parede. passa, Experimentar. primeiro só com 4 e depois logo se vê. Mas há um debate sobre esta questão da concorrência fiscal. Ainda bem que já nos entendemos que a harmonização no espaço comunitário seria útil e é importante perceber que ela é sobretudo útil em relação ao IRC, porque nenhuma família de trabalhadores anda a mudar as trouxas para este ou para aquele regime fiscal conforme as coisas vão variando. Isso não existe. Quem tem a capacidade, com um clique do rato, mudar de país e aceder a regimes fiscais mais favoráveis, claro. são nem sequer as empresas, são as grandes empresas e, sobretudo, as empresas do setor financeiro. Mas há algumas coisas que, mesmo ao nível do Estado-membro, poderiam ser feitas. A DGCI chegou a ter uma recomendação para a criação de um conceito que era o conceito de sede efetiva de atividade económica. Isso faz muito sentido. Não, isso é o conceito Que- do IRC, não é? Que era um conceito que tem
graus de aplicabilidade diferentes, é menos aplicável ao setor financeiro, por exemplo, do que ao setor da distribuição, mas poderia permitir à administração fiscal impor níveis mínimos de tributação em sede nacional, onde essas empresas efetivamente exercem a atividade económica. Ou seja, permitiria, por exemplo, dizer ao continente: vocês têm ali aquele hipermercado, não fazem nenhum dinheiro ali, aquilo está em Portugal e é grande. E, portanto, esse tipo de medidas não viola o direito comunitário, não se está a mexer com a liberdade de circulação de capitais, que se deveria, mas isso aí é noutra esfera, e permitiria reduzir em alguma medida a pouca vergonha, porque isto não tem só a ver com a tendência para a tributação dos rendimentos de capital se aproximarem do zero, tem também a ver com o facto de não ser, de criar um regime dentro da União Europeia em que Estados competem uns com os outros, claro, através do recurso à fraude fiscal, porque claro, é disso que estamos a falar. Obviamente. Ou seja, do roubo de receita fiscal do Estado-membro ao lado. Portanto, agora, a ideia de que nós devemos evoluir para sistemas com fiscalidade mais reduzida, eu acho que é uma ideia que carece de algum debate. Por exemplo, os países em que a carga fiscal é mais elevada na União Europeia são a Dinamarca, a França, a Bélgica, a Finlândia e a Suécia. Os países com a carga fiscal mais reduzida são a Letónia, a Bulgária, a Lituânia, a Roménia e a Suíça. Carga fiscal sobre quem? Sobre toda a carga fiscal. Todos os impostos pagos em percentagem do PIB. E, portanto, olhemos para esta lista de países e pensemos em qual destes países é que queremos viver, em qual destes países é que existe qualidade de vida. Quais desses países é que precisam de atrair capital e investimento? Como? Pensa, quais desses países é que precisam de atrair capital e investimento? Atrair capital e investimento não é a mesma coisa que qualidade de vida. Eu disse a lista dos países porque todos nós temos uma noção aproximada de como é que as pessoas vivem claro, em cada um destes países. Na Dinamarca, porque, na França, obviamente, um presidente norte-americano dizia, não sei se o posso meter na esquerda, penso que não, dizia que gostava de pagar impostos. Quando pagava impostos, comprava civilização. E é isso que fazem e continuam a fazer muitos países dentro do espaço da União Europeia. Com impostos, compram civilização. Não sei se é isso que nós estamos a fazer, ou seja, eu não divulguei aqui esta lista para argumentar que se aumentarmos os impostos e carregarmos com muita força, vamos todos viver muito bem, porque senão os últimos anos teriam sido brilhantes para a população portuguesa. Agora, é evidente que há um conjunto de serviços públicos que historicamente o Estado foi assumindo, que tiveram um papel estratégico na melhoria das condições de vida. Veja-se o caso de Portugal. Os indicadores de saúde, de esperança média de vida, de mortalidade infantil, foram absolutamente revolucionados com o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, vale a pena pagar impostos para isso. O problema que nós temos tido ao longo dos últimos anos em Portugal é que existe uma cavalgada sobre os rendimentos do trabalho no plano fiscal, sem nenhum tipo de contrapartidas ao nível dos serviços públicos e, aliás, com a redução da qualidade dos serviços públicos que são prestados. Esse é o nosso problema. Muito bem. Mas aí, mas só para dizer uma coisa. Não, mas é que eu acho que nós depois podemos mais à frente voltar a este ponto, porque eu acho que muitas pessoas se interrogam quando estão a pagar os seus impostos agora, não estão a comprar nenhum bocado de civilização, estão a comprar um bocadinho do contrário, não é? Estão a comprar um bocadinho da selvageria. Para onde é que isto está a ir? Não, estou a comprar selvageria. E, portanto, mesmo o discurso que eu ouço muitas vezes, mesmo daquelas pessoas que eu conheço, que trabalho socialmente, etc., e que eram zelosos cumpridores de impostos e das suas contribuições, hoje interrogam-se do para que é que o estão a fazer, porque, de facto, a qualidade dos serviços diminui e a sua qualidade de vida também. E isso é um problema, evidentemente, não é? Um bocadinho a história do no taxation without representation, para continuar na onda dos Estados Unidos. Mas estamos a pagar indevidamente, não é? Pois. Mas não há um aumento, não acha que com a crise, nomeadamente a crise em Portugal, houve um aumento da injustiça fiscal? Isto é, os contribuintes não pagam todos da mesma maneira. Se quisermos, embora o Rodrigo acha que não existe capital, entre capital e trabalho há uma divergência acentuada daquilo que paga cada um e quem é que pagou a crise? Bom, eu acho que é um bocado... Há estatísticas para tudo. E, portanto, significa quer dizer, é possível dizer que, em termos globais, toda a gente está a pagar bastante mais impostos do que estava a pagar antes da crise. Isso nós sabemos. Sabemos todos. Aliás, por exemplo, vejamos um caso muito singelo.
as mais-valias que não eram tributadas, hoje são tributadas a 28%, os rendimentos de capitais, os depósitos são 28%, etc. Está tudo a 28%, e antes ou tinham tributações de 0% ou de 20%. E, portanto, significa que todos eles subiram. Portanto, isso é um dado inquestionável. Agora, o problema que se coloca... Eu estou de acordo que, quando nós estamos a falar de concorrência fiscal, eu não estou a dizer se a concorrência fiscal é boa ou má. Quer dizer, eu estou longe de ser liberal. E, portanto, nessa medida, liberal, pelo menos no sentido que é entendido em Portugal, infelizmente. E, portanto, significa que eu, longe de mim, pensar que é uma grande vantagem haver uma concorrência desenfreada, porque essa concorrência, ao nível mundial, é que está a acabar com a possibilidade dos Estados sociais se manterem. E aquilo que tu disseste, por exemplo, mesmo a propósito desses países do Norte e não sei o quê, o que se verifica neste momento é que esses países têm realmente grandes taxas de tributação, mas na realidade também já estão, por um lado, a custar também na prestação de auxílios sociais às respectivas populações, e por outro lado o que acontece é que esses países precisam de ter, muitas vezes, grandes obtenções de rendimentos fora dos respectivos territórios para compensar as altas tributações que lá vigoram. O caso nítido, a Finlândia, que aliás está agora, passa a expressão, desculpem a expressão, a borregar, ela viveu muito à conta da Nokia, não é? Agora, como a Nokia está numa situação a descer a Finlândia e por outro lado tem o problema também da Rússia, que era um vizinho privilegiado, pronto, tinha grandes ligações comerciais. A Noruega neste momento está, a Finlândia, peço desculpa, a Noruega tem petróleo, a Finlândia está a atravessar um momento também não é muito favorável. Portanto, o problema que existe é um problema de concorrência ao nível mundial. E as regras ao nível mundial são hoje altamente injustas. Mas são altamente injustas, sobretudo, porque nós estamos a sofrer a concorrência fiscal. Quando digo nós digo a Europa, está a sofrer a concorrência fiscal de grandes continentes, como o caso da China, do Brasil, dos BRICS. Ok? E, portanto, isso faz com que, na realidade, esses países concorram connosco e tenham hoje capital para comprar tudo e mais umas coisas que nós, Europa, do seu conjunto, não temos. Portanto, há aqui que fazer essa análise. Quanto ao problema mais da crise e das dificuldades em pagar impostos, a mim choca-me bastante mais que haja situações como houve aquelas que ocorreram, por exemplo, de pessoas que, como foi o caso, enfim, patente, e não é segredo para ninguém, como é evidente, do Dr. Ricardo Salgado poder regularizar todas as suas dívidas fiscais através do RERT com uma taxa baixíssima de imposto. Uma taxa obscena. Isso é que eu acho que é uma coisa extraordinária. O que diria o Rodrigo, provavelmente, é que esse dinheiro não estava aqui e assim veio para aqui. Não é? É verdade, isso também é verdade. Isso o que acontece é que o que há é uma grande hipocrisia dentro da Europa. Aliás, o Sr. Presidente, devo dizer que até tenho uma certa admiração pelo senhor, pelo Juncker, mas na realidade, vocês querem melhor paraíso fiscal que o Luxemburgo. E não têm também, na Inglaterra, sociedades com uma tributação baixíssima, em que eles fecham os olhos e querem lá saber de onde é que veio o dinheiro. E na Espanha. Portanto, esta história da harmonização fiscal na Europa é realmente um aspecto que eu acho que é muito importante. Porque nós, de facto, coitados de nós é que somos realmente uns totós. Nós, coitadinhos, gostamos muito de cumprir tudo by the book. E, portanto, nós não fazemos nenhuma irregularidade, Zeca. Enquanto que esses países todos desatam a fazer irregularidades e ficam todos muito felizes. E ganham com isso. O Vasco Valdez não acha que a questão também é política, porque se calhar necessitaríamos tudo é político, claro, mas neste sentido, não necessitaríamos de um governo que defendesse aquilo que são os interesses portugueses. E não mas só... o que é o interesse dos portugueses? É assim, ou das duas uma, ou que pugne pela harmonização fiscal a nível europeu. Sim, eu acho coisa que este governo não faz. Não sei, não ou que então, das duas uma, aqui os interesses portugueses, ideologia à parte, seria ou isso, ou então que cria um regime fiscal mais vantajoso para quem vive cá e para quem trabalha cá e para quem produz cá. Agora, nem uma coisa nem outra. O que a Joana está a falar, acho que é um ponto-chave. É que, de facto, nós estamos quando vemos hoje a União Europeia, que realmente me parece que hoje é quase uma prisão.
não é? Isso era o que dizia a Marine Le Com Pen. ou sem grados, depois não faça mais sem ideia. Mas Quer lá disse a saber. semana passada e cobrou uma o que se verifica é que era o guarda-mor. em que é Merkel, provavelmente. Mas o que se verifica na realidade é que o que acontece é que nestes países, nos países mais fracos, nós estamos a concorrer com os países mais ricos com regras completamente idênticas, que não podiam ser. Ou seja, a Alemanha, por exemplo, que é tão zelosa das regras para ela e, portanto, beneficia altamente de todas estas políticas restritivas que existem, deveria também, se quer que realmente estes países do Sul possam cumprir as suas obrigações, facilitar muitas vezes e, por exemplo, criar condições de competitividade fiscal no sentido de Portugal, a Grécia, a Espanha, a Itália poderem atrair capitais. Porque para isso não querem eles. Porque não é a Alemanha, não manda na Europa. Não manda mesmo nada. Não manda mesmo nada. Qual é a percentagem da receita fiscal dedicada às funções sociais do Estado? O básico, o Estado Social mesmo. Alguém já fez essas contas? É bastante alta. Eu não sei, eu não trouxe gráficos para aqui. 8 mil milhões para o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública acho que Porcentagem. 7 mil milhões. Quanto dinheiro é que se perde no resto das coisas? Das coisas que se perde, que gastamos temos que definir funções na sociais gestão do do Estado. Estado em si, em todos os outros luxos que o Estado tem, não é? Ter companhias de transportes, Gestão do Estado em si. Gestão do Estado em si. Isso deve lembrar do ISP. Nem tudo o que é funções, o que não é função social do Estado é um luxo. É isso que eu estava a dizer. Faz lembrar a conversa das gorduras, desculpa. Não, faz lembrar aquela... Estado Social, quer saúde e perder educação. peso, corta uma perna. Funções essenciais mesmo. Ok. Saúde e educação, por exemplo. E segurança social, sim. E segurança. Segurança Social e Segurança. E segurança. Pronto, estas quatro. Quanto é que isto vale? Da receita fiscal? Vale mais do que 50%. Vale para Vale mais 60%, 70%. É? Sim, dá 40% que nós gastamos noutras coisas, não é? Não quer dizer que essas coisas não sejam necessárias. Não sei, por exemplo, eu acho que é preciso gastar tanto dinheiro. Estou a perguntar. Deve estar a descobrir que o Rodrigo Moita de Deus é um hippie e que não quer ter um exército nem polícia. Já disse, já incluí a segurança. Essa é social. Segurança e segurança social. Não, mas é que é a função social da direita. Pensei que dizia do Ou hippie seja, por não precisar de quando não há saneamento e essas saúde, segurança social, há polícia e Não, mas eu, por exemplo, Sim, acho, por exemplo, tenho as maiores dúvidas, pessoalmente, mas normalmente isso cairia mal na nomenclatura, mas eu tenho as maiores dúvidas porque é que serviram os nossos submarinos. Não, mas para que é que gastamos há aquela piada que é com a assim, tropa, mas enfim. Queres viver num Parece que Estado, estão parados porque queres não há viver num dinheiro para a Estado sem gasolina. saúde, sem educação, sem segurança social, mas onde há muita polícia, então vai para uma favela. É mais ou menos... Mas não há muita polícia, isso não é sei uma se experiência isso também não sei total, se há. não tem saúde Agora, nem segurança que na social, realidade acho mas que tem muita segurança. Acho que há funções sociais que são indispensáveis, depois as outras. O problema principal de Portugal não é esse. O problema principal de Portugal foi os investimentos verdadeiramente ruinosos e que eu, aliás, receio bem que venhamos agora a ter uma nova vaga de investimentos ruinosos neste famoso quadro comunitário do 2020, através das famosas parcerias público-privadas, que deram o resultado que deram. Que estamos agora a pagar impostos com esta força toda para pagar ou exercícios de corrupção. Acho que falo disso, mas o país estamos a pagar porque queremos, Não, mas é porque as importante parcerias público-privadas podiam ser renegociadas. Isso é muito difícil. Mas É muito admitamos. difícil. Mas admitamos. Não, mas cortar o contrato social e unilateralmente com os trabalhadores ou com os pensionistas. Sim, isso é verdade. Pode-se fazer. Renegociar as parcerias público-privadas, que é muito difícil. É chocante, eu também reconheço que é chocante. Considera que é chocante? Eu não admito isso. Não, é chocante, que não se possa rever as parcerias. Agora, o que eu acho é que, de facto, foi um erro crasso. Foi um erro crasso termos feito investimentos tolos, como fizemos no passado. Concordo consigo. Sem reprodutividade nenhuma. Só porque há aqui um princípio que é básico, que é se não houver obras, não há. Mas isso não tem que ver também com o facto de haver uma certa promiscuidade entre a administração fiscal, o governo e até os escritórios de advogados. A administração fiscal não tem promiscuidade com ninguém. Aquilo é um computador. Eu não digo menos disso. Se quiserem, leiam os livros. Há um livro sobre os escritórios de A fiscal advogados. tem promiscuidade com quem? A administração fiscal é um computador que dispara cartas. Vamos lá pôr as coisas como elas são. Agora com uma conspiração. Há um senhor da o Paulo o diretor-geral dos Impostos. impostos. Vamos lá pôr as coisas como elas são. Nós temos um problema gravíssimo. Com ninguém, é uma Por isso é que não há um governo a negociar a harmonização fiscal a nível europeu. Porque nós temos um problema gravíssimo, porque não temos dinheiro. Não temos governo. Não temos dinheiro. E pior, e ouvimos um secretário de Estado a anunciar o aumento da base tributável e uma ministra das Finanças a anunciar que tem os cofres cheios.
com o dinheiro que é meu. Ao Rodrigo. Com o dinheiro que é meu, com Claro. o dinheiro que ela me tirou do bolso. Exatamente. E achamos Não, aquilo mas aí normal. estamos de acordo. Pior, não é não teu. estamos, não. Ela pediu emprestado. Outra parte é emprestada. Está É a verdade, pagar que não é duas piada. taxas de juros sobre aquele dinheiro. Uma à montante, outra à jusante. E achamos aquilo bom e normal. Não, só Queria fazer dois ou três comentários sobre coisas que pouco. foram lançadas aí. Por exemplo, a concorrência dos BRICS. Eu acho que, pronto, é possível que haja, apesar de eu não conhecer assim casos de, por exemplo, de empresas portuguesas que vão deslocar os seus dinheiros para bancos no Brasil ou na China. Não é banco. Pode haver. Não é bancos. Agora, a concorrência da Europa, da Holanda, por exemplo, as empresas do PSI 20 português, das 20, praticamente estavam todas Mas são as GPS. com as empresas, incluindo empresas públicas na altura, como é a EDP. O que é Portanto, verdadeiramente lamentável. essa questão, O que eu acho que é Exatamente, lamentável. Exatamente. E é nesse sentido que eu Também acho que condena isso, se não é? nós queremos, de alguma forma, defender o Estado Social, e eu acho que essa é que é a questão quando se fala aí dos interesses dos portugueses, o interesse dos portugueses, se calhar, é de cada português tem os seus interesses divergentes, mas para mim há duas questões, que é a democracia e o Estado Social, que eu acho que são fundamentais de defender. E isso não se pode defender sem recursos financeiros também. E os impostos servem para isso. O ter educação, ter acesso à educação, ter acesso à justiça, ter acesso à saúde, é uma condição essencial não só da qualidade de vida, mas da própria democracia. E, portanto, se nós não tivermos isso, nós estamos a construir sociedades completamente antidemocráticas. E isso também começa a ser evidente, que há uma franja grande da população que já não vai conseguir educar-se como conseguia há uns anos, como consegue, se calhar, noutros países da Europa, que não consegue aceder à justiça e defender-se das multas abusivas, etc. E há um problema que se está a colocar, se calhar, em toda a Europa, mas, evidentemente, com mais premência nos países onde o Estado de Previdência nunca atingiu um patamar tão desenvolvido como são os países. Então isso quer dizer, aumento de impostos ou diminuição de impostos? E os impostos, quando há bocadinho o Rodrigo dizia que era bom reduzir os impostos sobre o trabalho e tal, o que intuitivamente até parece razoável, mas na realidade, se nós virmos, Portugal é dos países que na Europa onde os impostos sobre o trabalho e as contribuições para a segurança social são do mais baixo. Não, agora já não são. Depois do Gaspar, agora não. Mas continuam, quer dizer, subiram, mas continuam a ser bastante abaixo da média. Em todo o caso, isso significa o quê? O que aumentou aqui não foi sobretudo nestes últimos anos, não foram estes impostos diretos sobre o trabalho, foram os impostos indiretos. Não, o que aumentou agora, 30 e tal % aumentou o IRS. Porque o Gaspar percebeu, como eu já disse, que o IVA tinha dado o Mas de qualquer maneira, a proporção continua a ser inferior. Não, agora em relação praticamente à pela Europa. primeira vez na nossa história nós temos em percentagem do PIB, o IRS é praticamente idêntico ao IVA. Pois, mas de qualquer maneira houve um aumento do IVA bastante maior que... Vamos lá ver. Mas é que eu posso... É que é uma questão... Deixa-me só dizer uma coisinha muito rápida. Tanto quanto julgo saber aquilo que eram as contribuições dos portugueses até 2008, até à crise, em impostos e outras prestações, elas sustentavam as funções sociais do Estado, essas prestações. Aliás, havia muitos anos, claramente um excedente, comparando com aquilo que os portugueses depois recebiam de retorno do Serviço Nacional de Através Saúde, de endividamento. da escola pública. Bom, mas o endividamento estava em níveis controlados, não é? Até 2008. Mas depois, até a conclusão mas depois o Vasco Vale deixa bem o que é que aconteceu com a especulação à volta das dívidas soberanas, não é? E daí? O que é que eu posso fazer contra isso? Não, mas quer dizer, não foi isso que fez disparar a dívida. Eu devo dizer com toda a franqueza, não estou aqui a defender o governo, longe disso, mas na realidade há factos que são objetivos, quer dizer, há coisas que nos acontecem que nós não conseguimos dominar. O problema da crise das dívidas soberanas ultrapassou em muito a possibilidade... Mas não acha que foi mal... Se vocês me perguntam se as agências de rating são altamente responsáveis, são uns chorados, e o isso... Mas foram as empresas... Muito rapidamente, só três coisas. Sobre as parcerias público-privado, convém lembrar que este modelo de investimento foi criado por uma senhora chamada Margaret Thatcher, como forma de ter investimentos infraestruturantes com um Estado pequeno. A culpa é da Morta. E o resultado é o que se vê. Aliás, no Reino Unido elas agora são muito pouco praticadas. Mas sobre a questão que o João Romão estava a colocar, sobre aumento de impostos e aumento de receita fiscal é muito relevante. Porque o nosso grande problema, o grande luxo do Estado português, é o desemprego. O nosso problema é que nós destruímos, desde 2009 até hoje, destruímos à volta de 550 mil empregos.
E se nós recuperássemos esses 550 mil empregos, se entendermos a receita fiscal como uma função do emprego, e infelizmente é cada vez então mais... vamos baixar os impostos para isso. A receita fiscal que poderíamos ir buscar é da ordem dos 4.700 milhões de euros. E, portanto, não há maior luxo na economia portuguesa do que o desemprego. E esse é que é o despesismo. Como? De uma forma muito simples. A seguir à crise financeira, a primeira resposta da União Europeia não foi a austeridade. Pois não. Foi um programa contracíclico Eu sei. de investimentos em que se disse... Não saiu nada caríssimo. Lindo. Não saiu nada caríssimo. Nada. Não, estão enganados. Estão enganados. O aumento do déficit em 2009... O aumento do déficit em 2009 foi de 8 mil milhões. Sabem quanto é que foi o programa de estímulo económico? 1.000 milhões. De onde é que veio o resto? 4 mil milhões é a quebra da receita fiscal associada à recessão económica. E mais uma parte do lado da despesa está relacionada com o subsídio de desemprego e as despesas sociais que foram provocadas pela recessão económica. Então assinamos um decreto e, portanto, que criamos 550 mil empregos, é isso? Não é assinar um decreto. Isso é uma proposta. Eu assino. O tipo de resposta contracíclica que houve... Vamos criar 550 mil empregos. O tipo de resposta contracíclica que houve era o mainstream da política económica durante os 30 anos do pós-guerra, que foram o período de maior crescimento económico na história da humanidade. Eu estou morto. Provavelmente 70%. A senhora está a acrescentar uma coisa. Eu acho que houve uma transferência de rendimentos que não são coletados nos circuitos financeiros, nos mercados financeiros, que deixam de ser investidos na economia real e que geram esse desemprego. E, portanto, se nós conseguirmos recuperar esse dinheiro que anda no casino para a economia real, se calhar não precisamos de fazer sistematicamente o que andamos a fazer, que é reduzir impostos às empresas, aumentar impostos indiretos em vez de aumentar diretos e penalizar quem trabalha, que é a solução que supostamente resolve o problema e não resolve nada. Tem sido sistematicamente um pretexto para beneficiar da solução. Bom, ficámos sem tempo. Claro. Está visto que esta matéria dos impostos duraria pelo menos mais um franco atirador, mas quem sabe podemos vir a fazer um round 2. Até à próxima.